Olá, eu sou o Henrique e este é o podcast do blog aparelhoelétrico.com. Assine a nossa newsletter e receba as atualizações e conteúdos exclusivos direto no seu e-mail. Vamos começar o programa. Cara, não se pede opinião para qualquer pessoa. Abrindo um pouco mais aqui sobre o meu processo, se eu não me engano, eu já até falei sobre isso. Já pensou se o Van Gogh tivesse que fazer alteração? O cara ia cortar o nariz, orelha, o pinto, tudo fora. Então tá, pessoal, começando o episódio número 19 do podcast do Aparelho Elétrico. Tá pensando em reformular o seu site? Então você precisa conhecer o Freelancer Full Folio. O Freelancer Full Folio é um tema premium para WordPress. Ele é moderno para impressionar os seus clientes e simples para você mesmo poder atualizar. Ou seja, é o site que você precisa na medida e ainda conta com o suporte desse que você fala aqui. Confere lá freelancerfullfolio.com ou clica no link aqui na descrição do post. E já de cara eu quero mandar um abraço para quem foi lá no iTunes e avaliou a gente com 5 estrelas. Um abração aí pra Carolina, pro Daniel Zonta, pro Sidney Neves, pra Franci Kendi e pro PCPV. É um usuário lá que deixou esse nome lá. E se você ainda não passou lá, dá 5 estrelas pra gente, faz isso porque é fácil, é indolor e não leva nem um minuto. É só abrir o iTunes e procurar por Aparelho Elétrico. Qualquer dúvida também a gente explica como fazer aqui na descrição do post. E hoje aqui estamos com a designer do Amarelo Criativo, Thalita Lefer. Tudo bom, Tatá? Ah, sou eu! Tudo e com você, tudo bem também? Então tá bom, então beijo. E falando de algum lugar do globo também temos a presença de Vini Campos. E aí, Vini? E aí, Henrique, tudo bom? Beleza. E também o designer de marcas, Walter Matos. Tudo bom, Valtinho? Olá. Beleza. E o título desse programa é possível ser imune a críticas? Já vamos lá, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico. Mas antes vamos à leitura dos comentários mais votados lá no post do Aparelho Elétrico. Se você quer que seu comentário seja lido aqui na gravação, então faz o seguinte, assim que terminar o episódio, que você terminar de escutar esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com e faz o teu comentário. Com isso você aumenta a chance de seu comentário ser um dos mais votados lá no Discuss. E se você não quer comentar, passa lá mesmo assim e vota nos comentários que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a selecionar as melhores participações. Beleza? Bom, no episódio de número 18 do podcast do Aparelho Elétrico, o título foi Perfeccionismo, Herói ou Vilão? E quem deixou a participação por lá foi o Alisson Marcelino. Ele diz o seguinte: bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Para ser mais aberto com vocês, eu tenho um grande problema em relação à ansiedade e ao perfeccionismo. Eu quase nunca consigo ficar feliz com os meus resultados. Isso é um grande problema para mim e para minha família. Eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses. E cara, como que trabalha com uma fedelinha? Isso, palavras dele, né? Entre aspas, fedelinha, querendo atenção e também como encarar a família julgando e jogando na cara que você fica sentado na frente do computador o dia inteiro. Além de tentar ser o mais produtivo possível e enfrentar esses dois inimigos, ansiedade e perfeccionismo, é claro que sou novo no ramo de design. Ainda estou aprendendo, mas ainda assim o pouco que eu faço não é o bastante. Meu grande passo para identificar que eu tenho esses probleminhas foi literalmente me sentar em frente ao espelho e falar para mim mesmo que eu não sou todo mundo e que eu não sou perfeito. E nunca vou ser. Vou falhar, errar e cair sempre. Como a Fran disse, o negócio é buscar autoconhecimento e se entender. Quando conseguimos nos criticar, é possível trabalhar melhor o nosso lado criativo. Creio que tudo ao nosso redor influencia diretamente no nosso lado criativo. E se você é uma pessoa que se vê como um perfeccionista nato, é mais complicado ainda, pois o ambiente não vai estar propício para trabalhar, sua organização não vai ser o suficiente, o clima vai te afetar, exatamente tudo te deixa mais ansioso e perdido. Bom, fico por aqui, agradeço demais por esse episódio
esclarecedor de vários pontos que me tocam, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Como disse a Tati Hart, vamos levar a vida mais leve e é isso aí. Um forte abraço, até mais. Esse é então um comentário bem extenso do Alisson Marcelino, mas ele tocou em vários pontos bem importantes aqui. Eu acho que ele resumiu várias coisas que a gente falou já, né, lá no podcast. Tata, tu chegou a ouvir o podcast, não? Ouvi, me identifiquei, porque eu também sou uma louca, puta ansiosa do caralho. É mesmo. Eu percebi que existe um novo termo que é puta neurótica. Que é quando você... Sério, e eu me identifiquei muito com o comentário desse jovem senhor, que eu já esqueci o nome, porque a ansiedade deixa a gente também nem ter boa memória, o Alisson. Porque no começo eu me criticava, hoje eu me critico também, só que no começo eu me criticava muito mais. E aí eu nunca conseguia acabar um trabalho. Você tem noção que eu entrava num looping infinito de sempre achar que podia ficar melhor, até que um ponto eu meio que fiz isso dele, assim, Thalita, calma, envia. Se ele aprovar, ótimo. Só que aí eu tenho ainda os meus picos de perfeccionismo, que é meio doentio, sabe? Mas muito bom ele ter conseguido superar isso com ele mesmo, né? Porque tem muita gente agora, sério, que precisa tomar remedinho e tal, porque a ansiedade não é coisa que se brinca não, cara. Sim, pois é uma coisa super séria, né? A ansiedade, né? Nossa, ansiedade é foda. Ansiedade, porque a ansiedade desencadeia um tanto de coisa, né? Tem gente que eu, por exemplo, com a minha ansiedade, desenvolvi síndrome do pânico uma época. Aí eu perdi todos os cílios do olho esquerdo. Foi uma bosta. Fiquei parecendo um cara com laranja mecânica. Só que tudo baseado com ansiedade, saca? Mas foda, não é coisa que se brinca, não. Mas aí tu conseguiu lidar um pouco melhor com o perfeccionismo, tu identificou essas coisas. E tu te considera ainda uma perfeccionista ou... Hoje eu consigo produzir bastante, até porque, né, demanda, a gente precisa entregar pra ontem, né? Só que eu aprendi a ver o meu limite, sabe? Eu sinto que, e é muito engraçado, parece que é uma reação química que rola no seu corpo, assim. Quando eu tô chegando num nível de perfeccionismo absurdo, eu abaixo, respiro fundo, porque eu medito, né? E aí eu escuto uma musiquinha de meditação, porque senão, cara, eu não durmo, não como. É foda. Hoje eu me considero 80% perfeccionista. Pra quem era 99, puta neurótica maluca, tá bom, né? É isso aí, comentário da Thalita Lefer. Quer falar mais alguma coisinha, Tata, a respeito disso? Senão já vou ler aqui o comentário do Sebastian Baltazar. Não, pode mandar. Sebastian Baltazar. Acredito que há uma grande diferença entre perfeccionismo e masterização. Esse comentário aqui é bem interessante. Eu diria que a forma como o Walter faz o trabalho dele é bem conectado ao conceito de masterizar. Estar sempre melhorando o próprio trabalho. Acho que a diferença está em como você lida com esse sentimento. Como falaram no podcast. Quando isso começa a atrapalhar a vida, trabalhos e afins. Chegamos ao nível exagerado de exigência. O mesmo vale para seu exemplo, que inclusive tu compartilhou, Henrique, sobre o site. Tem tudo a ver. Seguir em frente é essencial, mas é necessário aprender a lidar com todas as críticas e afins. São tantas histórias que fica difícil não querer comentar tudo. Fico extremamente feliz quando ouço vocês falando de vossos trabalhos e o quanto me identifico em nível de autoconhecimento. Puxa, é tão difícil encontrar pessoas para compartilhar e que compreendam a necessidade do autoconhecimento, essencialmente para empreendedores. Quem bate muito na tecla do autoconhecimento é o Vini Campos, né, Vini? E assim como a Tatá falou também, o lance da meditação é bacana, né, cara? Toda vez que você consegue ter um controle sobre você mesmo, sobre as suas ações, cara, e não reagir a tudo que acontece ao seu redor, né, cara? Isso vai te trazendo mais paz, não só essa parte espiritual, algo do gênero, mas vai te trazer mais tranquilidade pra você executar as suas funções do seu dia, né? Então, essa parte, aqui eu tô em Bangkok agora, né? E a cidade, cara, é um total caos, cara. Cara, que cidade maluca. É muito trânsito. É muita bagunça. E por outros lugares que eu passei aqui na Ásia, isso se repete. Mas o pessoal, por tanto tipo de filosofia, de vida e tal, cara, não atinge as pessoas. Você percebe que as pessoas estão, tipo, tá tudo destruído ao redor e tal, mas os caras estão numa boa, tá ligado? E não é aquele numa boa jamaicano. E não é aquele zen, tipo um Jedi, assim. Mas a população, eu percebo que eles já não deixam o que acontece ao redor deles afetarem eles. Por mais que seja frenético, acelerado, percebo que eles não estão afetados com aquilo. Eu acho que nosso dia a dia, cara, ele é um dia de estressante. Por mais que você tente forrar as paredes com travesseiros, você vai ter
um dia de estressante, vai ter um dia que vai ter um cliente que vai te dar uma resposta atravessada, vai ter uma coisa que acontece que não tá no seu controle. Mas esse autocontrole, cara, é o que faz com que você consiga manter o seu dia a dia, né? Cara, eu tenho um amigo que morava em Angra dos Reis, não sei se vocês conhecem, aqui no Rio, e ele veio morar aqui no centro. E a primeira vez que ele foi no centro do Rio mesmo, no centro comercial, lá onde ficam a maioria das empresas, o cara disse que chorou no meio da rua, porque era muita gente andando, muita gente estressada, todo mundo queria pedir informação, as pessoas com muita pressa, e ele tava meio perdido, meio enrolado. O cara já com 20 anos, nunca tinha ido lá. O cara falou, cara, teve uma hora que meu olho encheu d'água, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei assustado de tanta gente passando por mim, e tanta gente estressada, com aquele clima, sabe? O clima esquisito. Aquela energia densa, né? Aquela energia sinistra, né? Então, imagina. Nossa. Só pegando o gancho aqui, só pra completar, esse negócio dele chorar, super identifico. Teve uma vez, nesse meu pico de ansiedade, esse que eu comentei que eu fiquei igual laranja mecânica, que eu tava no Lollapalooza e eu fui sozinha, assim, e aí eu perdi da galera no meio, aí já viu, né? Perdeu, se fudeu. Cara, de repente, me deu uma crise de ansiedade no meio do show e tinha aquele mar de gente. Cara, foi, sei lá o que foi. Foi o universo que me levou pra um cantinho, eu comecei a respirar fundo, porque eu fiquei, isso é sem brincadeira, eu cheguei a ficar, tipo, meio que cega, saca? Eu via tudo preto, eu não tava conseguindo identificar as pessoas na minha frente, eu não tava conseguindo respirar. Foi fudido. Foi fudido. Tava sozinha quando isso aconteceu e tu conseguiu te resolver lá. E eu já meditava naquela época, então, tipo, quando veio a crise do pânico, porque, tipo, você acha que você vai morrer, velho, seu coração vai parar no seu nariz. É muito tenso. E aí eu comecei a respirar fundo, respirar calma, aí a minha visão foi voltando, sabe? Minha vista foi ajeitando, mas foi foda. Eu acho que isso tem um gancho bem bacana no que ela falou. As pessoas pensam que meditar é você ir lá por um cantinho, cruzar as pernas, fazer as coisas com as mãos e ficar lá estático, tal, por um tempo. Mas às vezes só de você, tipo, simplesmente respirar, cara, que a gente não respira. Eu quando eu trabalhava, cara, eu tinha o hábito de prender a respiração. Eu tava muito concentrado fazendo coisas, assim, eu respirava muito pouco, porque eu ficava muito prendendo o ar, assim, sabe? Tipo, eu nem percebia. Era porque era ansiedade, assim. E, cara, eu acho que muita gente passa por isso, cara, que não respira, cara. Então, respire. Às vezes só respirar, cara, já resolve tanto na sua vida que, cara, é incrível, cara. E só ter respirar. Controle da respiração, né? Ter controle e prestar atenção na respiração. Eu não medito não, tá? Mas isso às vezes parece que é uma técnica natural de controle, né? Você às vezes está estressado, você dá aquela puxada e você começa a prestar atenção dentro de você mesmo, né? Eu não sei se isso é meditação ou não, mas vira e mexe é uma forma que eu faço pra sair de uns problemas, né? Tem até um GIF que tava rodando um tempo, vou ver se eu acho, o Henrique, pra te mandar, que ele tava escrito inspire e expire. E o GIF, ele expandia e ele contraía, sabe? É muito bom esse GIF. Pra um exercício, ele é muito legal. Bem bacana, bem bacana. Vamos seguir com os outros comentários aqui. Eu já tô pensando agora no próximo podcast lá que vai ser sobre ansiedade. Vou fazer uma trilogia, assim. Começa o perfeccionismo, críticas e ansiedade. Olha aí. Olha aí. Autoconhecimento. Nossa, no aparelho elétrico. Já tô tremendo já. A mão da ansiedade chega a tremer. Já vamos gravar hoje. Agora vai, valendo. Vamos pro comentário do João Lucas. O conceito de perfeccionismo é um tanto quanto relativo, até porque para você determinada marca que você está desenvolvendo pode não estar da melhor maneira, como se estivesse faltando algo, entre parênteses. E você continua trabalhando, querendo melhorar a todo custo, mas pro seu cliente poderia estar perfeita logo na primeira finalização da marca. Como foi levantado no podcast, o projeto é pro cliente. Você tem um prazo a seguir, mas não é simplesmente para colocar em seu portfólio. Acredito que o perfeccionismo é legal no sentido de você querer o melhor, analisar o projeto com cuidado, entre parênteses, evitando erros, mas respeitando um limite, como o prazo de entrega. Se vejo que estou trabalhando demais no projeto e tenho outras etapas a serem cumpridas, mas o tempo está estourando, busco parar e refletir. Será que já não está bom e estou me cobrando demais? Querendo ser igual a outro profissional que eu admiro? Esse é o perigo que o perfeccionismo traz. Se cobrar demais, querer algo que em certos casos não vai nem chegar a acontecer ou não há necessidade e você está perdendo tempo. Bem, essa é a minha opinião. Aproveito o momento para agradecer a todos por fornecer esse conteúdo de tamanha importância para mim, que estou começando na área, assim como para outras pessoas. É de pessoas assim que o mundo precisa, pessoas dispostas a ajudar as outras sem medo de concorrência ou algo do tipo. Abraço a todos. Isso aí. Pô, pois é, nós estamos ajudando a concorrência aqui, cara. Eu devia parar de fazer esse podcast. Então, gente, eu não sabia, não tinha percebido isso ainda.
Obrigado. Um abraço, até 2017. Valeu, gente. Tchau. Valeu. Um abraço, pessoal. Mas sem brincadeira, é interessante esse comentário do João Lucas. Foi até, acho que uma coisa que eu falei no podcast anterior, que é a questão do entrar em looping, meio que nem a Tatá falou agora, e não conseguir entregar os projetos, né? E o projeto também é pro cliente, né? Às vezes a gente começa a encarar que aquilo que a gente produz é uma extensão da gente, né? Se aquilo não tá bom, é porque a gente não é bom, nós não somos um ser humano bom, um profissional bom, né? Eu acho que essa pira aí a gente tem que tomar cuidado um pouquinho, né? Sim. Não é fácil chegar a esse entendimento profissional, sabe? Por mais que a gente saiba disso, é uma coisa que eu falo muito lá pra Amarelo, é tipo, gente, relaxa, porque nem toda peça precisa ir pro seu portfólio. Às vezes você fez um design que você não te agradou, e você fala, dava pra ficar melhor, mas é pro cliente. E eu acho que é aí que as pessoas começam a confundir, não sei, tá? Pode ser uma observação falha minha, mas é uma coisa que eu penso muito, o trabalho de um designer e de um artista. O artista, ele cria dentro do embasamento e da inspiração que ele tem, dos conceitos que ele quer passar, e ele cria aquilo, e aquilo é aquele jeito. Já pensou se o Van Gogh tivesse que fazer alteração? O cara ia cortar o nariz, orelha, pinto, tudo fora. Ele é um artista, saca? E eu acho que é nesse momento que a gente tem que entender, assim, o papel de um designer e de um artista, saca? Tem diferença, né? Eu acho que eu até já falei em outro podcast isso, porque o artista, ele pode se dar o luxo de deixar a interpretação do trabalho dele meio em aberto, né? Pode ter 5 pessoas olhando aquela imagem passar uma coisa diferente, né? Não necessariamente ele tem um objetivo a ser cumprido com aquela arte. Talvez ele até tenha... Sim, e o artista... talvez ele até... Só concluindo um pouquinho, Valtinho. Talvez ele até tenha, em alguns casos, o artista, não, eu quero fazer aqui uma crítica social. As pessoas têm que entender isso aqui. Mas acho que não é todo caso que é assim, né? Já o designer tem um papel, ele tem que se comunicar. Aquela empresa, ele está criando uma marca, ele está criando um cartaz, está criando uma outra peça de comunicação, é justamente essa a finalidade, né? A peça serve para se comunicar com um determinado público. Ele tem que atingir esse objetivo, né? Então eu acho que tá um pouco a diferença do artista e do designer. O artista, não que ele não tenha essa característica também de se comunicar. Às vezes ele tem, tipo, é como se fosse um projeto. Ele tem um objetivo, ele quer comunicar algo e ele vai ter esse desafio de criar algo que transmita a ideia dele, como você falou. E ao mesmo tempo, ele tem até mais liberdade e aprisionamento também, de ser o próprio crítico, né? Então, a questão do perfeccionismo aplicado aí nesse lado do artista, ele tem um valor diferente do nosso, né? Então, talvez o perfeccionismo para ele seja algo que valha, sei lá, o que ele tem um pouco mais de espaço para ser um pouco mais perfeccionista, já que no final o crítico é ele mesmo, entendeu? Então, por isso que tem pintores que ficam 3, 4 anos fazendo uma pintura, escritores que ficam 20 anos escrevendo um livro e no final fazem um sucesso danado, outros morrem de fome, né? Então, assim, é a escolha que o cara fez. O design, não, ele realmente tem um objetivo, ele tem um prazo, ele tem um briefing, que é aí que é o principal. No momento que você entende o problema do cliente, você naturalmente, né, ou pelo menos deveria ser natural, que você começasse a se desprender das suas próprias opiniões, porque você entende um problema e você busca uma forma de resolver esse problema da melhor maneira possível, independentemente do seu gosto pessoal sobre aquilo, né? É claro que vai influenciar sua experiência, seu estilo, sua técnica, tudo vai ter influência, suas opiniões, mas você tem um dever a cumprir ali, né? Acho que é isso que separa realmente os dois. Beleza. Vamos acelerar aqui um pouquinho, que tem bastante comentário, mais 2 pra ler ainda. Tem o Wellington Knaben. Segunda-feira chego na agência e logo cedo tem um podcast sobre perfeccionismo. Baita tapa na cara pra começar a semana. Eu tenho problemas sérios com isso. Profissionalmente, não. Daí, entre parênteses, ele coloca assim: nesse caso, tento melhor entender as necessidades do cliente e não as minhas. Mas quanto aos projetos pessoais, eu tenho muito. Eu simplesmente não termino os projetos que começo. Penso que pelo fato de serem projetos pessoais, eu acabo me cobrando muito. Meu blog pessoal já teve mais revisões no layout do que artigos postados. Inclusive está em manutenção novamente por detalhes mínimos. Tenho a impressão de que ainda não consegui preparar o campo para iniciar o jogo. Fico tentando deixar tudo certinho antes de começar a produzir. E isso está me estagnando muito. Quando chego na metade de um projeto e surge outra ideia nova, abandono a ideia anterior e começo a nova. Isso virou um looping na minha vida. Esse é o comentário do Wellington. Eu acho que isso aqui é bem um comentário de quem realmente tá sendo bem afetado pelo perfeccionismo, né? Felizmente, na vida profissional dele ali, com os clientes, ele tá conseguindo dar conta. E, isso aqui que ele falou, que surge uma ideia nova e ele tem vontade de fazer a ideia nova e já deixa a ideia de trás, que ele tava fazendo Cara, antes. isso é foda, velho. Nossa, isso é foda. Nossa,
Nossa. Eu sofro disso, é foda. A maneira que eu passo muito por isso também, né? Que eu também tenho muitas ideias, muitos projetos e muitos vão pra gaveta. Aí depois eu vejo o que alguém fez e falo, putz, ó, deu certo, viu? Só faltava alguém ter coragem de fazer. Uma forma que eu tô aprendendo pra lidar com isso é tentar abrir o meu projeto pra outras pessoas e ter alguém que tenha, às vezes, mais fome que eu pra ir junto comigo, né? Então, procurar uma pessoa que, pô, e assim, aí vem um pouco da ganância de cada um. Eu vou lá e procuro alguém e falo, pô, vamos aí, me ajuda aí, vamos fazer esse negócio rolar. Então, às vezes você procurar pessoas para trabalhar junto com você, elas vão te dar mais incentivo e mais coragem para que esse negócio ande. E às vezes onde você tá com receio de botar a mão ou fazer alguma coisa, essa outra pessoa pode dar certo. Mas também, né, cara, trabalhar com pessoas nunca é seguro, né? Afinal, são pessoas. É, uma boa dica essa, né? Eu de certa maneira, invejo quem consegue trabalhar, assim, muito bem em equipe, em parcerias. Eu já tenho, até falo isso pro Vini, às vezes a gente conversa sobre projetos paralelos e tal, e eu falo, cara, porra, eu preciso fazer o projeto assim, olha, esse aqui é o caminho. Aí se já tá o negócio andando, beleza, gente, é pra lá que eu tô olhando. Quem mais quer vir junto? Vamos junto então. Só que quando ele tá muito embrionário ainda, ele tá muito aberto a várias possibilidades. Se tu coloca a gente nessa etapa do projeto, ele pode não sair, porque cada um vai puxar pra um lado. Essa é pelo menos a experiência que eu tenho. Eu vejo que os projetos que eu fiz sozinho, eles andaram melhor, pelo menos no início. Eu encabecei eles sozinho, sabe? Mas aí talvez seja uma dificuldade minha de trabalhar com equipe, com parceria e tal. Trabalhar pra si mesmo é realmente uma dificuldade. Eu acho que se alguém disser que nunca teve dificuldade em trabalhar pra si mesmo, isso seria um exagero, que eu acho que é super natural. Contanto que o cara tenha pelo menos ele já tem a noção de que isso é um problema, né? Gosto de dar sempre o exemplo do meu site. O meu site demorou 3 anos pra sair. Do momento em que eu tive a ideia, demorou muito mais, mas do momento que eu comecei a rabiscar alguma coisa, elaborar minha marca, layout do site, demorou 3 anos. E eu lancei achando que tava ruim ainda. Mas eu falei, cara, eu vou lançar assim mesmo, porque eu já tinha muito conteúdo para escrever. Eu falei, cara, o conteúdo é bom. E vamos ver como as pessoas reagem ao conteúdo, né? O site acabou ficando de um jeito que eu não queria estar até hoje, assim. E, cara, hoje eu gosto do site, né? Hoje eu já acho o site super bom. E acho que o site me ajudou a também projetar o conteúdo. Acho que foi duas coisas acontecendo em paralelo. O conteúdo era bom, ao mesmo tempo o layout do site facilitou com que esse conteúdo tivesse uma fluidez, né? De leitura e tal. Então hoje eu não penso em mudar. Eu faço pequenos ajustes, como o próprio... Como é que é o nome dele? Não lembro. Wellington. O próprio rapaz aí que você acabou de ler. É o próprio Wellington. Faço ajustes constantes no site, mas isso não se tornou um impeditivo, né? Porque o que importa no final é o conteúdo, né? É isso aí, cara. Tu tem que ver se tu tá entregando valor pra alguém naquele projeto, né? Tá entregando valor. Isso. Às vezes o layout não é o melhor, não tá, né, as mil maravilhas, mas o conteúdo tá transformando a pessoa, tá gerando valor pra alguém de alguma maneira. Ah, beleza. Então ele tá cumprindo o papel dele. Aí depois tu vai só lapidando pra melhorar e conseguir, sei lá, entregar uma experiência melhor para quem consome o teu projeto, né? E tem mais então um comentário da Bruna Marzarotto. A Bruna diz: adorei o tema do podcast. Acho que toda pessoa que trabalha com criatividade é um pouco perfeccionista. E como foi comentado, acredito que o fator principal é o medo de errar e o julgamento dos outros. Muito bom, diz ela. Então aqui a gente encerra os comentários com esse gancho do julgamento dos outros, que o que é? São as críticas, né? E esses então foram os comentários sobre o episódio Perfeccionismo, Herói ou Vilão. Grande abraço pra todo mundo que sempre passa por lá e deixa a sua participação. Infelizmente não dá pra ler o comentário de todo mundo. Nosso tempo aqui é curto, mas essa discussão ainda tá rolando forte lá e não tem limite de caracteres, não é o Twitter. Então passa por lá, comenta e vota nos comentários que você mais curtiu. Dito isso, bora pro assunto de hoje. E o assunto de hoje é possível ser imune a críticas? O programa de hoje é uma extensão, então, desse último que a gente estava lendo os comentários agora, que a gente falou sobre o perfeccionismo. Se por acaso você não ouviu o último programa, passa lá no Aparelho Elétrico e escuta, porque vai ser meio que uma continuidade. E a gente vai abordar aqui então hoje a questão do medo de receber críticas. Tentar desvendar como receber críticas de uma maneira mais positiva, como colher feedbacks da maneira adequada, como fazer críticas mais construtivas também. Ou quase isso, né? Crítica é complicado pra caralho. Bom. Crítica é uma bosta. Crítica... Gente, quem vai ser... Hoje eu escutei uma crítica. Um cara falou tão mal de mim, mas eu
fiquei tão feliz, eu gostei tanto de escutar. Mentira, gente, não existe isso. Críticas negativas, no caso, né? Tu costuma ser muito criticada quando tu faz teus freelas lá, Tatá? Ou tu recebe mais críticas no teu canal? Eu recebo mais crítica no canal. Eu não divulgo tanto os meus trabalhos de design, eu tô pensando por quê, porque na verdade eu acho que eu não lembro, mas eu recebo muita crítica no canal, e é foda. Porque eu recebo crítica construtiva, que são pessoas que realmente querem acrescentar pro canal. Gente até com mais inscritos, que é amarelo. Gente que também gosta de criar conteúdo, que dão umas dicas que fazem muito sentido, sabe? Só que eu recebo umas críticas também, que é só a pessoa querendo criticar por criticar. Aí é complicado, porque é aquela coisa, né? Você tem 200 comentários positivos, aí você tem um negativo, esse um negativo parece um fantasma, porque você fica martelando ele na cabeça, Então é bem complicado, assim. Eu não leio meus comentários nos vídeos no YouTube. São raros os comentários que eu leio, justamente pra eu não fritar. Mas eu deixo lá uns ou outros, eu me arrisco a ler, mas quando começa a fugir demais, porque já teve comentário que teve briga política. Eu falei assim, gente, mas eu tô falando de design, sabe? Então, eu evito um pouquinho, pra ser sincero. Tá numa época que qualquer coisa parece que já acende uma discussão política, né? Complicado isso. Curioso saber que isso acontece até nos teus vídeos lá. Que doideira. Acontece. Mas a questão da caixa de comentários hoje em dia dá muita abertura pra todo mundo expressar a sua opinião, né? Walter, como é que é pra ti, cara? Na verdade, antes de falar de mim, eu posso compartilhar uma parada que aconteceu semana passada? Claro. Que não tem nada a ver com comentários no meu site. Eu tive a honra de ser convidado para fazer parte da banca de design gráfico da Faculdade Unigran Rio, aqui do Rio de Janeiro. E, cara, uma coisa que eu percebi nos alunos, foram 2 dias, eu acho que fui banca de 8 ou 9 alunos, grupos, né? Cara, tu via o medo no rosto da galera, o medo da crítica mesmo, né? A galera subia lá na frente suando porque tinham professores e, enfim, pessoas avaliando o projeto deles ali. E eu troquei uma ideia com alguns deles, né? E não ficou claro isso diretamente em nenhum papo, mas uma coisa que eu percebo é que talvez esse grande medo, além desse medo de estar na frente das pessoas, né, para comunicar alguma coisa, é que a gente vive num momento onde as redes sociais imperam, né? E para mim o pior cenário que a gente tem, a pior coisa que a gente tem hoje relacionada às críticas são essa abertura que as redes sociais nos dá, né? Então hoje em dia todo mundo é crítico, né? Todo mundo pede opinião online. A pessoa acabou de desenvolver um projeto, vai lá e fala o que vocês acharam, ou nem desenvolveu ainda, tá na fase inicial de RAF, e aí vai lá na internet e pergunta o que vocês acharam, e a pessoa é destruída, né? Então a pessoa, sei lá, acho que a pessoa já espera ser destruída o tempo todo. E cara, não é assim, a pessoa não tem que ter medo de crítica, né? Uma das coisas que eu falei para um dos alunos lá foi que as críticas a gente vai receber o tempo todo, problemas a gente vai ter o tempo todo. Ali é o momento da pessoa mostrar o que ela aprendeu, né? Ela não tem que mostrar naquele momento que ela é o melhor designer do mundo. Ela tá ali para mostrar o designer que ela é naquele momento. E que dali em diante ela vai ter outros desafios, enfim. E críticas vão surgir, problemas vão surgir. E você tem que saber lidar, cara. E acho que assim, uma dica que eu posso dar já agora, já logo no início, cara, não peça opinião o tempo todo. Principalmente para pessoas que vocês não conhecem. Essas pessoas não vão agregar valor ao seu trabalho. Elas vão te destruir, e isso é uma infeliz realidade. Eu gostaria que fosse diferente. Mas a partir do momento que você chega e pega um projeto cru, uma imagem crua, e pede uma opinião em cima de algo que as pessoas não fazem a mínima ideia do que se trata, as pessoas não vão ter pena de você, elas vão te massacrar. Então assim, pede opinião para pessoas que você realmente acredita que vão te ajudar, porque senão a pessoa, aí você começa a ter aquele problema de um outro podcast, que é todo designer é ruim, todo designer galhofeiro. É galhofeiro, enfim, né? Você começa a criar outros problemas, né? É engraçado como todos os podcasts estão conectados, né? Mas verdade. Mas é curioso isso, antes de botar o Vini na roda e só fazer um comentário aproveitando isso que o Valtinho falou. Quando comecei a produzir sites e tal, isso faz muito tempo, sou bem velho, né? Acho que isso aí era 2002, alguma coisa assim. E era muito popular naquela época os grupos por lista de e-mails. Então tinha uma lista de e-mails que era da 10 Minutos, que era a agência de comunicação do Michel Lente na época, né? E lá era muito comum, cara, era um grupo muito legal, tinha muitos designers, pessoas que fazem programadores e designer que tava começando no mundo digital, né? Até porque o mundo digital tava começando, né? E era muito comum a galera mandar os sites pra lá. Olha, fiz esse site aqui, dê uma olhada e critiquem, né? Falem o que vocês pensam a respeito. Só de acompanhar a lista, eu cresci muito profissionalmente. Só olhando as críticas que os caras faziam sobre o trabalho dos outros. E eu volta e meia, eu acho que uma vez só eu mandei um site, como eu tava começando, né? Eu tinha muito receio de expor o meu trabalho, mas eu expus o meu trabalho
e a maioria das críticas foram críticas bem construtivas. E aí eu me lembro que eu olhei, caralho, é verdade, não tá fazendo muito sentido isso aqui que eu tô fazendo, os caras têm razão. Só que esse era um ambiente controlado, eu acho. As pessoas, elas eram mais realmente focadas no aprendizado. Eu acho que hoje a internet cresceu muito, tem muito mais pessoas hoje na internet do que era antigamente. Então tá muito mais... Eu acho que é uma pena ver que hoje o cara tem que recomendar que as pessoas não peçam muito a opinião. E aí você gera um problema generalizado, porque as pessoas desaprendem a fazer críticas e as pessoas desaprendem a ouvir críticas também, né? Você cria um ambiente hostil. Verdade. E tu, Vinão? Bom, cara, a gente tá numa época, né, em que opinião as pessoas dão, assim, sem pensar, sem medir se elas estão agredindo alguém ou o que elas estão causando no outro, né? Às vezes a gente tem que avaliar o que é uma crítica, o que é um feedback, o que é só um comentário. Isso varia desde o seu cliente. Porque se você for pensar, a crítica, né, acho que na palavra em si, a gente tem um peso negativo, né? Crítica, né? Recebi uma crítica. Nossa, parece que falaram mal. Mas a crítica, teoricamente, ela também uma crítica de uma peça de teatro. Pode estar falando bem também. Não necessariamente a palavra crítica envolve falar mal. Mas hoje a conotação é falar mal. Vamos criticar aquilo? Pois é, eu acho que tá muito polarizado, sabe? Tá assim, as pessoas, eu não sei, assim, até que ponto isso pode estar acontecendo numa escala maior do que eu consiga perceber. Mas hoje tudo tá muito doído. Quando você fala alguma coisa pra alguém, caralho, velho, parece que você tá, tipo assim, matando a pessoa, você não consegue mais ter diálogo. Você consegue ter, tipo, 4, 5 frases de desenvolvimento de trabalho, ou seja no que for, que as pessoas, junto com esse podcast antigo, que é da ansiedade, antigo no futuro, ansiosa, falando que podcast é antigo. Do futuro, o próximo. E isso que é ansiedade, hein? Isso que é ansiedade. Todo mundo tá muito ansioso, então as pessoas escutam 2, 3 pessoas criticando, bem entre aspas, e já vão correndo para aquilo que eles foram criticados, ou seja, para um projeto ou para um site, e eles já querem mudar, que é para agradar 3, 4 pessoas. E assim, isso não é uma crítica, sabe? A crítica não é embasada, às vezes, se ela tem uma só pessoa levantando aquele argumento, talvez aquele argumento não seja em massa. Então as pessoas não sabem nem interpretar, eu acredito, crítica. Nem eu também sei, não tô falando como se eu fosse a dona da porra toda, mas nem eu sei interpretar a crítica, porque às vezes sempre, eu sou muito ansiosa pra conseguir arrumar a coisa logo. E aí eu não arrumo nada e eu fico tentando agradar 3 e 4 e não é por aí que a coisa funciona, né? Hoje a gente tem um outro fator, que tem um seriado, né? O Black Mirror, não sei se vocês acompanham. Ah, sim, maravilhoso. Acabei de assistir, cara. Muito legal. Mas não dei spoiler sobre a terceira temporada, porque ainda não vi, tá? Na verdade, eu nem assisti ainda, eu tô louco pra assistir, mas eu sei do que se trata, né? Ó o ansioso. Olha a ansiedade. Nós vamos mudar o título desse podcast, cara. Não, mas é bacana como... Eu sei do que acontece e eu tava conversando isso esses dias, né? Você tá fazendo uma corrida de Uber, o que for, você tem que dar uma nota pro cara. Então, eu sei que o seriado também se baseia um pouco nisso. Então, além da crítica, cara, você tem que chegar num patamar de aceitação. Então, eu não posso só fazer algo que atingir o propósito. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que chegar num certo nível, né? Então, isso vai gerando ansiedade, isso vai gerando você saber interpretar, isso te faz olhar o outro lado e falar assim, pô, mas o cara é um designer que tem, sei lá, mais visualizações que eu no Behance, então eu tenho que ter mais, entendeu? É como... E aí você vira... A gente fala muito aqui também de conteúdo, né? Então, nessa minha passagem pro Chiang Mai, eu conheci muitas pessoas que trabalham, que são nômades e também tem blog, e muitos vivem de SEO. Então, eles estão o tempo todo em busca de público, de tráfego. Então, eles estão se adequando à demanda que tem na internet. E eu acho isso meio destrutivo, de uma certa forma. Você ao invés de ter um bom conteúdo, ter uma boa expressão e você ter um share natural, orgânico, você tá lá em busca do que as pessoas precisam e não necessariamente do que você quer fazer. O lance do SEO, ele tem um problema assim, ele pode trazer muito tráfego, mas não necessariamente é o tráfego qualificado, né? Não é aquele usuário que vai se engajar com o modo como tu passa o conteúdo, né? Pode trazer uma enxurrada de tráfego, mas não necessariamente é o público que importa. Eu ia complementar também que nem sempre o público, ele sabe o que ele precisa. Ele não sabe. Às vezes você oferece algo que ele não esperava, né? Então, quando você age com a preocupação real com o público, é claro que você pode fazer pesquisa, pedir opiniões e tal. Mas quando você age, você cria um produto, um serviço ou mesmo um conteúdo que você sabe que uma parcela de pessoas
você vai ajudar uma parcela de pessoas, você às vezes acaba ajudando uma parcela muito maior do que aquela que você esperava. E, cara, volto a dizer, eu sempre dou o exemplo do meu blog porque é a minha realidade, né? Eu sou prova disso, né? Porque eu sempre falo sobre coisas que eu gosto só. Eu não tô preocupado com SEO, não tô vendo números. Às vezes o Henrique me pergunta alguma coisa de analytics, eu não sei nem... Eu fico, tá, cara, me dá o caminho aí pra eu saber como é que eu acho essa informação pra você. Porque eu realmente não me preocupo. Eu falo sobre o que eu gosto. E eu dei sorte das pessoas se sentirem, estarem na mesma vibe que eu, né? Então, assim, às vezes é isso. Você agir de forma natural e realmente em prol daquelas pessoas com quem você está se comunicando, sem necessariamente se basear em respostas, né, de estatísticas, né? Eu acho que o ponto não é tu agradar um pouquinho todas as pessoas, é tu agradar um pocão poucas pessoas. Concordo, plenamente. Eu sou uma pessoa que eu não sei receber bem críticas. Eu mando os meus trampos para algumas pessoas, já mandei para todos vocês, já mandei alguma coisa ou outra antes de entrar no ar, tal, em teste ainda, eu mando. Eu adoro receber alguém falando assim, tá ótimo. Puta, adoro elogio, cara. Pô, eu sou uma pessoa que adora elogios, eu não tenho problema nenhum em falar isso. Quem é que não gosta, né, de receber elogios, né? Cara, isso vai confortando, vai te dando mais segurança, você vai se tornando cada vez mais cheio de si, né? Mas, cara, aí vem uma crítica. Aí você fala assim... Aí você pensa, quem falou isso? Pô, será que essa pessoa tem alguma moral pra falar sobre o meu trabalho depois de tantos elogios? Essa pessoa tá com inveja. Não, acho que eu não chego nesse ponto. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer coisas diferentes, né? Então, quando alguém fala assim, baseado numa estatística pra mim, fala 99% dos usuários usam o mouse com a mão direita. Eu falo, foda-se, viva os canhotos. Entendeu? Eu tenho esse meu lado rebelde nesse sentido e não tô falando para ninguém seguir o meu lado nesse sentido. Eu sei o quão errado eu sou nisso. Mas, e não é por assim, eu me sinto que eu sei mais que alguém, ou que eu não quero ouvir ninguém. Mas é que eu tenho o meu jeito de pensar, e às vezes eu falo assim, mas eu tenho minha linha de pensamento, eu fiz isso por um motivo, e aí eu começo a arrumar justificativas. Mas nada mais é do que eu não aceitando bem uma crítica, nesse sentido. Eu não reavaliando, não pensando. Aí depois passa uma semana, assim, eu digeri aquilo, aí volta na minha cabeça e falo, verdade, o cara tava certo. Tem um período, né? Tem um... aceitação, né? Isso, digerir a parada, né? Sei lá, pá. E aí, assim, isso é no ciclo de pessoas próximas, amigos. Mas quando isso vem de um cliente, cara, eu tinha um período que eu chegava e falava assim, bom, aquele lado assim, quem está fazendo a crítica? Eu falava assim, poxa, mas você quer estar criticando uma coisa que eu entendo, não é uma coisa que você entende. Isso há muito tempo atrás, né? Depois eu fui aprendendo que, tipo, por mais que eu entenda tecnicamente das coisas, o meu cliente sabe muito mais do público dele. O meu cliente entende muito mais dele, né? E do exatamente. Eu acho isso tão errado, isso que você comentou, Vini, de tipo, eu que sei. Então você fica de boa aí, porque eu que sei. Gente, isso é tão difícil. Então, claro que o designer ele é um consultor, né? É claro que o designer ele tem o conhecimento em design, mas a partir do momento que você não consegue explicar, ou por qualquer razão que seja, ou você realmente não foi capaz de resolver o problema do cliente, ou ele não interpretou, algum erro você cometeu em alguma das fases do processo, entendeu? Ou o cliente tem uma solução melhor, cara. E às vezes vem dele, cara, a solução. Quantas vezes eu fiz projetos que a solução, por mais que ele tenha me contratado para conseguir uma solução, geralmente uma solução gráfica, o que for, cara, às vezes a solução e a melhor resposta veio do próprio cliente. Sim. E não é porque ele tem um curso ou estudou isso, não. Cara, ele conhece o mercado dele, ele conhece tudo sobre ele conhece os concorrentes dele, ele conhece como ele se comporta, ele conhece a linha de trabalho. Quando acontece esse fato assim, de vir uma crítica, vir alguma mudança, algum ajuste que eu não aceito, né? No caso, eu vou lá e falo pro meu cliente, olha, eu acho que não deveria fazer isso, por isso. E eu deixo claro a minha opinião a respeito daquilo. E se ele mesmo assim, ele decidir seguir o caminho que ele quer, eu sigo o caminho que ele quer, sem ciúmes nenhum, porque no fim, assim, eu deixei claro, como profissional, eu falei, olha, eu acho melhor não fazer isso. Mas se ele decidiu, a escolha dele. E não é por birra, assim, vou deixar esse cara se fuder. Não, é mais assim, é aceitar. E vamos ver no que vai dar. Eu faço bem assim, cara, também. Eu falo, olha, ele tá me indicando um caminho que eu acho que não é o que tem que seguir. Daí eu falo assim, olha, cara, como profissional, eu tenho que te dizer que eu acredito que o melhor caminho é esse aqui. Mas se tu tá optando por esse caminho aqui, beleza, vamos fazer, não tem problema nenhum. Só que eu, como profissional, tenho que te dizer que isso aqui é melhor. Daí ele, se por uma razão ou outra ele quer fazer daquele jeito dele, beleza. E eu acho que tem cliente
clientes e clientes, cara. Tem o cliente que sabe tudo do negócio dele e tem o cliente que sabe tudo do negócio dele, mas não entende como fazer a comunicação. Ele não entende como atrair e tem o cliente que não sabe nada do negócio dele. E também tem. Também tem esse que não entende nada, ou que tá começando agora, não sabe bem como atrair o público, não sabe bem, daqui a pouco, nem como gerenciar o próprio business, tá? Cliente novo, assim como freelancer novo, enfim, qualquer profissional novo no mercado. E eu acho que sempre é uma solução em parceria, e tem que baixar a guarda, né? Pra trabalhar com cliente é bem complicado, cara. Tem que baixar a guarda, ouvir o cara também, não ser arrogante, né? Como a gente já falou antes, mais no início. A gente não pode ser arrogante, achar que a gente sabe tudo, mas também acho que a gente não pode baixar tanto a guarda que achar que o cliente sabe tudo. Queria tocar nesse ponto que você falou, cara. É super importante você entender, nós entendermos quais são as nossas limitações, cara. Nós todos aqui temos algum limite e sempre vai ter alguém com uma experiência diferente da nossa que vai nos passar alguma coisa. Então, você saber aceitar uma crítica, ela é essencial para qualquer pessoa, não é só para nossa profissão, para qualquer pessoa. Você tem que saber aceitar, tem que pelo menos aprender a ouvir, né? E a responder também. E é por isso que eu volto a dizer, cara, não se pede opinião para qualquer pessoa. Abrindo um pouco mais aqui sobre o meu processo, se eu não me engano, eu já até falei sobre isso. O Vini e o Henrique são provas vivas do meu processo de trabalho. Faz parte pedir críticas. Vamos supor que eu tenho um projeto para entregar, sei lá, hoje é dia 20, no dia 30. No dia 20 já é um momento em que o projeto já está pronto e eu começo a pedir críticas. Eu começo a pedir opiniões de amigos, mas são pessoas que eu sei que tem algo a acrescentar. E entre esses amigos, normalmente eu escolho entre 3 a 6 pessoas, e entre designers e não designers, ou entre designers e consumidores daquele produto para o qual eu estou desenvolvendo uma marca. Então eu pego lá, por exemplo, 3 designers e 3 potenciais públicos desse cliente, ou 3 designers e 3 pessoas que não tem nada a ver. Eu normalmente faço isso e, cara, esses 10 dias é o tempo que eu tenho para decidir ouvir as instruções e críticas que eu recebi, ou não, porque eu também vou fazer a minha avaliação. E nesse momento eu estou preparado, cara, para ouvir crítica ruim, porque a partir do momento que eu peço a crítica, eu tenho que estar preparado para ouvir aquilo que eu não quero, né? E às vezes o que eu não quero é o que vai resolver o meu problema, né? Então o próprio Henrique já me deu algumas dicas, o Vini aí falou, achei engraçado. Eu e Vini já trocamos críticas de um projeto meu, e eu já troquei com ele, e, cara, pra mim ele ouviu de boa, e eu acho até que a dica que eu dei fez parte de um processo de mudança de pensamento dele, e, cara, e o contrário também é verdadeiro. Então acho que você esperando a crítica, sabendo que ela vem de uma pessoa que tá com a intenção de ajudar, cara, exatamente. Acho que eu vi um dia um quadrinho desse de internet, assim, que era a diferença entre crítica e o feedback, né? Que eram 2 crianças, assim, tal, né? E aí uma criança faz um desenho, aí vem outra criança e fala assim, isso tá horrível. Aí a criança vai chorando pro pai. Aí o pai vai lá e fala assim, não, você fez isso errado, tal, né? Você tem que explicar o porquê que você achou que isso é horrível, em que pontos a gente pode melhorar, e sabe? Então, você só vomitar algo que você pensou sobre aquilo, às vezes faz parte. Eu acho que você pedir para uma pessoa, olha, o que você achou disso? Você quer também o impacto inicial, logo de cara, sem pensar muito, porque às vezes precisa desse feedback, da primeira impressão que a pessoa tem sobre algum produto, alguma coisa que você está fazendo, né? Logo de cara, o que você achou? Porque às vezes o consumidor, o cliente, ou quem for, não vai ter muito tempo para avaliar tecnicamente, então a gente quer saber a primeira impressão. Só que também a gente quer saber tá bom, então você falou que você não gostou. Você me deixou aqui com essa frase, não gostei, e o que eu faço com isso? Então, é bom você ter um caminho. Faz isso, faz aquilo, uma orientação, né? Se a pessoa vai seguir ou não, aí é o problema dela. Isso aí. Concordo com absolutamente tudo que vocês falaram. É lógico que eu não posso abraçar a santa e falar que eu já sempre aceito críticas bonitinhas e não. Eu já dei os meus pitis, dá pra ver pelo amarelo, né? O pessoal, mas eu não gostei, blá, 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 blá. Cara, eu já fui muito ignorante já, de tipo, você não gostou, então faz com outra pessoa, e não tinha paciência pra conversar com o cliente. Então, assim, foi um processo doloroso, aprender que crítica é uma coisa que você precisa aprender realmente a controlar, sabe? Porque eu sou muito parecida com o Vini, eu não aceito crítica com muita facilidade, só que eu aprendi a respirar 3 vezes antes de responder a primeira coisa que gostaria de responder. Eu acho que isso tudo que vocês comentaram serve pra todo mundo, sabe? E principalmente esse ponto de tentar identificar qual crítica que serve pro bem e qual crítica que serve pro mal, assim. Só que é complicado, gente. Receber crítica, de maneira geral, nunca vai deixar todo mundo feliz, né? Eu acho que é muito fácil você distinguir o tipo de crítica, né? Ou o tipo de crítico, quando nos comentários generalizados aí
válido, pegando a rede social como exemplo. Só que o que eu vejo acontecendo é que, como as pessoas já esperam a destruição, né, eu não sei para que elas pedem opinião, mas a partir do momento que elas pedem, elas talvez já esperem que as pessoas cheguem destruindo. Então, às vezes, você tem lá 90 pessoas chutando a porta mesmo, destruindo a pessoa, mas tem umas 10 ali que estão falando coisas coerentes. Só que aí você pega essas 10 pessoas e joga no bolo. Tipo, não, todo mundo é idiota. Todo mundo aqui é idiota, todo mundo ninguém sabe o que tá falando. Voltando àquele assunto lá de que a gente tem que reconhecer os próprios erros, né? Então todo mundo que tá indo contra o que eu tô fazendo é otário. Mas então pra que a pessoa levanta uma opinião, né? Um pedido de opinião? Então é muito contraditório também. Pois é. E eu acho que é muito difícil isso. Se você levanta a opinião de tipo, eu quero saber do meu projeto, o que vocês acharam, blá, 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 blá. Velho, você tem que estar sujeito a receber crítica. Tem que estar preparado. Mas e não adianta, eu não sei, Vini, eu sinceramente, eu não sei até que ponto se confunde com carência ou com arrogância, sabe? Existe um nome científico pra isso, eu não lembro. Mas carência de quem? Você Carência de quem todo mundo... Só pra deixar claro, quem carência pede. de quem pede opinião ou carência de quem comenta coisa ruim pra receber atenção? Vini. No meu caso, eu tava falando assim, de quem tá pedindo opinião, uma pessoa que tá lá em dúvida, carente, insegura. Não, eu tava falando carência de quem vai minar só pra criticar por, tipo, que não aceita, porque eu acho que é o seguinte, eu acho que tem essa diferença, às vezes você quer uma crítica, porque você quer saber o feedback das pessoas, eu tenho muito isso no grupo da Amarelo, o pessoal chega, comenta, pergunta as coisas, e as respostas são legais, assim, na maioria das vezes, mas quantas vezes eu já vi em grupo fechado, já vi na internet, pessoas pedindo feedback do trabalho e não gostando das críticas que ouviram. Eu acho que é um problema um pouco mais antropológico aí. Tipo, acho que todos nós humanos, né, nós temos uma necessidade enraizada de pertencer a algo, de pertencer a um grupo, de pertencer a que as pessoas concordem e se sintam partes do mesmo grupo que nós. Então, às vezes, o fato de você estar ali pedindo opinião, você só espera, né, uma resposta positiva. Às vezes você faz um comentário, você está ali fazendo a crítica, alguém pediu opinião, você fez uma crítica, e nessa crítica você quer que todos concordem com a sua crítica. Você espera isso, né? Então tem os dois lados. O cara que pede uma opinião, ele quer que todo mundo concorde com aquilo que ele fez, e o cara que está ali criticando, por outro lado, ele também quer que todo mundo concorde com ele. Eu acho que as pessoas têm que se desapegar disso um pouco, pelo menos nessa hora, e pensar realmente em como eu posso ajudar, né? E se eu estou pedindo uma opinião, eu vou ter que saber filtrar as pessoas que não querem me ajudar, né? E as que querem me ajudar. Eu acho que tem que ter um trabalho mental muito forte aí. Com certeza. Pois é, eu acho que além do trabalho forte mental que tem que ter, porque eu acho assim, é um tema bem polêmico, né, Henrique? Parabéns, brilhou. Nossa, parabéns, porque só de lembrar de umas coisas eu já fico irritada por aqui. Porque eu acho que assim, é difícil, se você posta alguma coisa, é porque você realmente quer saber a opinião das pessoas. E você tem que entender que ser humano é um bicho inacreditável. Se o cara no dia ficou chateado, não sei lá, tem 1000 fatores que podem levar pra pessoa te fazer uma crítica pra te destruir, ou podem te fazer uma crítica pra te, cara, que legal, parabéns, sabe? Só que eu acho que a crítica negativa, sem ser a crítica só pra cuspir na frente do computador, aquela crítica de, cara, ficou bom, mas eu acho que dá pra você fazer isso. É a minha visão. Aí você entra por um outro viés que é muito mais complicado, porque, por exemplo, o Walter Matos, o Walter com 2 T's, ele é um designer 1.485.000 vezes mais técnico do que eu. Eu sou uma designer que eu gosto de um estilo mais artístico, mas o meu design não é melhor que o dele, e o design dele não é melhor que o meu. Somos designers, né, são tipos de design diferentes. Só que, e aí? E na hora que, por exemplo, se fosse eu colocando o meu design tech, chegasse para um trabalho do Walter e fosse assim, Walter, ficou péssima essa marca, porque não tem nada, porque blá blá blá. Você entende? Aí você parte porque não é artística. Exato, exatamente. Por isso que eu acho que envolve outras coisas, sabe? É um tema realmente... Né? Valtinho, desculpa te interromper, porque eu acho que a gente tá deixando tudo muito solto, assim, vamos tentar ser um pouquinho mais prático, por exemplo, assim, porque a gente vê muito hoje na internet, o cara vai lá, pede opinião no trabalho, a galera solta os cachorros, né, no cara. E como responder a uma crítica dessas? Se responde? Não se responde? Tem que ser educado? Tem que responder com a mesma grosseria que tu recebeu a crítica? O que vocês recomendariam? Porque tem uma galera muito nova... Eu ia pegar esse teu gancho aí. Então, vai
Vai lá, Valtinho. E o gancho a Tatá citou o exemplo de nós dois. E nós dois, né, quer a gente queira ou não, a gente alcançou na internet um grupo de pessoas que se concentra para acompanhar o nosso trabalho, porque a gente produz conteúdo, assim como a Amarela, assim como o Vini lá no Lhama, enfim. E aí, cara, a gente nessa posição de ter muitas pessoas acompanhando a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente responde às pessoas. Porque senão a gente cria uma sensação, sei lá, de... Vamos supor que a maioria das pessoas comentem alguma coisa que eles não gostaram do que eu fiz, né? E aí eu me coloco numa posição de dizer que tá todo mundo errado. A partir do momento que eu começo a dizer que tá todo mundo errado por não gostar daquilo que eu fiz, as pessoas que acham que eu tô errado começam a se sentir ignorantes e falam assim, peraí, então se não tá errado, será que eu sou burro? Então eu tenho que concordar com aquilo que eu acho que tá errado? Entendeu? É muito complicado essa questão de você responder. Tem que tomar muito cuidado com a forma como você responde e com o que você pode estar causando sem que você perceba nas pessoas, né? Eu acho que, enfim, gira em torno de eu acho que é um problema simples de resolver, e é tudo que a gente já falou aqui, mas as complicações, caso você não resolva, elas se estendem a pontos que você talvez nem perceba que está acontecendo. Então vai ter gente que vai estar ali concordando com você, comigo, com quem quer que seja, só porque você está na mídia, tá numa posição onde as pessoas têm que concordar com você. Deixa eu te fazer uma pergunta, então nenhuma Walter. crítica se aplica. Fala. Tu postou lá um vídeo, tá? Tu é um cara que tu trabalha com esmero, né? Tu sempre tenta atingir um nível de excelência extremo na produção do conteúdo. Tu foi lá, postou o vídeo e o primeiro comentário já, digamos assim, depois eu até quero falar do efeito manada, mas vamos deixar pra depois. Agora chegou o primeiro cara e postou assim, Walter, esse vídeo tá uma merda. A qualidade dos teus vídeos tem caído muito ultimamente. E ele comentou isso. O que tu faz em relação a essa crítica? O que tu faz? Como é que o Walter Matos agiria numa situação como essa? Cara, eu não sei se eu dou sorte ou se a postura que eu tenho impede que esse nível de crítica aconteça. Porque às vezes você também inibe a pessoa pela seriedade com que você trata determinado assunto, né? Se eu sou um cara mais escrachado, mais porra louca, aí eu abro espaço para que pessoas mais porra loucas escrachadas acessem meu conteúdo e comentem o que elas quiserem. Mas a partir do momento que eu tô ali tratando um assunto com um certo grau de seriedade, os comentários normalmente tendem a ser mais sérios também. Então, as críticas que eu recebo, dificilmente, acho que eu não tenho aqui nenhum exemplo para dar para vocês de algo realmente destrutivo. Já teve casos de pessoas falarem vocês dão ouvido para maluco, ou pessoas criticando a reação das outras pessoas ao meu conteúdo. E, cara, eu não respondo. Quando é uma coisa assim, eu devo ter 3 exemplos que eu nem lembro aqui em detalhes, mas no máximo 3, 4. Quando é alguém que faz um comentário que eu sei que não tá acrescentando em nada, nem a mim, nem a quem tá ali acompanhando, eu não respondo. Se há alguma crítica que eu percebo que eu posso aproveitar alguma coisa ou para responder aquela pessoa diretamente, ou para responder ao público, né, se for algo de interesse do público, aí eu respondo. E, cara, tem muitas trocas ali. Eu recebo críticas, sim, mas a maioria delas são críticas de opiniões divergentes e tal. Então, eu acho que isso favorece, né? Mas também o brasileiro mais criticado, eu acho que é o Romero Brito. Vou pensar assim, cara, como esse cara é criticado? Eu não gosto do Romero Brito em diversos pontos, mas eu não quero entrar nesse sentido, mas é um cara muito criticado, mas é inegável o sucesso que ele tem e a trajetória dele. Inegável. Você pode questionar se é arte ou não é, você pode questionar se é cópia de algo ou não é, você pode questionar a pessoa, o que for. Mas, cara, é inegável o sucesso que ele teve, né? Mas ele o que não te impede de discordar de qualquer coisa, né? Também. Exato. Isso é nesse ponto que eu quero chegar. Eu acho que a gente chegou num momento, cara, que em qualquer questão, sei lá, aborto, sei lá, qualquer coisa, cara, as pessoas têm que dar a opinião delas sobre tudo. Sabe? Tem que dar. Cara, eu tive um amigo que fez um comentário no Facebook sobre aborto, assim, um comentário terrível, cara, terrível, assim, cara. E assim, cara, o pessoal caiu matando em cima e virou uma coisa enorme. Mas por que um cara vai comentar sobre aborto, sabe, cara? Nem vou entrar em mérito sobre opiniões, mas, cara, às vezes você não precisa opinar sobre tudo, né? Então, não sei se entra muito na questão da crítica, mas, cara, às vezes alguém postou algo que nem, sabe, saiu o logo do Instagram, por exemplo, cara, a galera
galera começou caindo matando, cara, puta, cara. E aí, por que você tem que dar sua opinião a respeito? Alguém pediu, entendeu? Agora virou tendência, virou trend, fazer logotipo do Instagram. Às vezes pede, né? Às vezes pede. A pessoa pode chegar lá e aí, eu fiz um negócio, uma logo, uma marca nova, o que vocês acharam? E aí as críticas vêm, né? Mas o negócio tá só ali, né, pra... E assim, eu acho que nesse ponto do Instagram é natural que uma coisa de peso, né, com uma amplitude de pessoas que conhecem aquilo dali, é normal uma pessoa chegar e falar, eu não gostei. Mas quando a pessoa faz isso, pra mim é fato que o fato dela falar significa que ela espera que outras pessoas concordem com ela. Só isso. Ela tá ali falando que não gostou porque ela quer que outras pessoas falem. Eu também não. E tem isso mesmo, né, cara? Então, às vezes, eu acho que é isso que você quer comentar, né? Sobre o efeito manada, né, Henrique? O efeito manada que eu ia comentar é o seguinte, tipo, digamos que o Walter foi lá, postou o vídeo dele, e aí a primeira pessoa que viu não gostou e fez uma crítica ofensiva, e aí tem uma galera que ela ainda não desenvolveu o senso crítico dela pra chegar a uma opinião sozinha, e já viu ali embaixo que alguém deu uma opinião ruim e já começa a dar like naquilo ali, ou já começa a criticar também. Isso eu vejo muito, assim, eu já vi... Que mais tem, né, cara? Tem. E não significa que porque aquelas pessoas que estão comentando ali é que o projeto é ruim, é que é muito difícil, né, cara, de tu saber, porque talvez as pessoas acabaram criticando muito esse projeto, mas na verdade ele não é ruim. Talvez as pessoas que gostaram, elas não estão se manifestando. E vice-versa também, né? Eu só acho que a gente acaba focando muito na crítica, né? Às vezes tem 10 pessoas que gostaram, mas teve uma que não gostou, nossa, aquela crítica te machuca. Assim como o Vini falou, eu não gosto de receber crítica, eu também não gosto, cara. É uma coisa que eu tenho tentado aprender a lidar com isso. Às vezes no aparelho elétrico eu recebo críticas ali. Eu sempre eu sempre tento responder todos os comentários e e-mails que chegam, né? Felizmente o blog ainda ele é pequeno, dá pra dar essa atenção pra todo mundo. Eu acho bacana se a pessoa comentou, ela perdeu um tempo ali pra comentar, pra te mandar um e-mail. Acho bacana dar valor, dar atenção pra isso e responder. E inclusive as críticas, cara. Só que às vezes as críticas chegam e eu, não gostei disso aqui. Isso aqui não tá legal, esse comentário. Cara, isso que você falou é interessante. Só que o que eu faço? Só pra eu fechar. Só que o que eu faço? As críticas eu tendo a não responder na hora, mas eu acabo respondendo. Eu tendo a não responder na hora, eu deixo passar um dia ou pelo menos umas horas, 2 horas, e aí eu deixo matutar um pouquinho mais na cabeça, porque eu acho que se eu responder na hora, de repente, sem querer, eu posso até acabar transparecendo grosseria, alguma coisa desse tipo. E aí o que eu não quero é causar mais mal-estar por uma crítica que de repente não foi, o cara não foi muito feliz ou não estava num dia muito bom e resolveu criticar. Só que o que eu vejo, já estou concluindo, já vou passar a palavra. Só que o que eu vejo, por exemplo, eu vi, um tempo atrás, eu vi vários vídeos de youtubers comentando sobre a questão de como lidar com críticas e tal. E aí teve uma youtuber que ela falou que até os 100 mil inscritos no canal é uma maravilha. Depois que passou os 100 mil, daí eu acho que tu atinge, né, uma gama muito grande de pessoas e as críticas começam a aparecer também. E o que eles recomendam é que tu não alimente os trolls, né? O cara foi lá e fez um comentário de merda e tu responder ele, tu tá dando mais moral, tá dando mais atenção, então a chance dele voltar ou dele se multiplicar é maior, né? Só que, não sei, é complicado também deixar a pessoa no vácuo, eu não sei. Apagar, eu acho que eu não acho bacana. O cara foi lá, comentou uma coisa ruim, não gostei, vou apagar. Apagar eu acho que não seria uma boa atitude. Apagar Mas e aquela limpa que você fez nos últimos comentários? Porra, Vini, isso é pra ficar por baixo dos panos, né, cara? Isso é off. Mas sabe uma coisa? Walter, desculpa. Vai. Mas é porque eu passei por isso. O Henrique fez o exemplo com você, falando do conteúdo, e eu passei exatamente por isso. Exatamente por isso. O cara chegou e fez um comentário. Os vídeos diminuíram de qualidade de conteúdo. E realmente tinha diminuído. Assim, ele não tava errado, sabe? Tipo, é lógico que ele falou de uma maneira grosseira. Deu pra perceber que ele não falou, ele só meio que xingou. Não foi. Ele simplesmente falou, o negócio é o seguinte, o vídeo diminuiu de conteúdo, blá, 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 blá. Enfim, e aí eu quase dá vontade de responder, seu filho da puta, vem cá, então vai, meu... Dá vontade de começar a babar na frente do computador. Só que eu não falei absolutamente nada, porque eu tive que concordar. Eu não tava conseguindo dedicar direito aos vídeos. Tava naquela época de organizar o evento. Então, assim, falei, cara, eu não vou postar vídeo enquanto eu não achar que o vídeo agora tá com conteúdo legal. Por isso que volta e meia eu sumo, apareço, é a puta perfeccionista, né, aparecendo. Só que é um tipo de crítica que eu tive que entender. Eu não respondi, mas eu não apaguei. Eu só digeri aquilo porque eu acho que é justamente isso. Eu não posso também começar a bater boca com o cara, sabe? Isso não vai acrescentar em porra nenhuma. Ele vai ficar legal, eu vou ficar triste, sabe?
o conteúdo não vai melhorar só porque eu tô com raiva. Então foi uma coisa que eu tentei fazer, era justamente isso. Eu entendi e tentei melhorar no que eu pude. Mas é foda. E tem outro ponto, pode parecer que do jeito que eu falei, pode parecer que eu nunca recebi críticas, né? Mas é aquilo. Eu interpreto críticas de um jeito tão natural que às vezes eu até esqueço as críticas que eu recebi. Eu tô lembrando aqui de algumas, estava aqui matutando. E coisas que eu respondo naturalmente, cara. E você não vai agradar sempre todo mundo. Isso é uma coisa que você tem que entender. Então eu recebo críticas do tipo: seu vídeo tá muito longo. Aí tem outro que chega e fala: seu vídeo tá muito curto. Aí tem outro que fala assim: nossa, adoro o sotaque carioca, muito legal. Aí tem outro que fala: caramba, o teu vídeo é ótimo se não fosse seu sotaque. Caramba. Então assim, você recebe todos os tipos de crítica, né? Ah, você fala muito rápido. Aí você vai no próximo vídeo, tu tenta diminuir um pouco a velocidade, aí, pô, tu tá falando muito devagar. Ah, parece que você tá lendo um roteiro. Não, eu tô lendo um roteiro. Então aqui, caso ninguém saiba, eu tô lendo. Eu tenho script em todos os vídeos, né? Então assim, você sempre vai... E aí eu respondo naturalmente, eu não me incomoda. Porque eu sei assim, cara, nesse ponto eu nunca vou agradar todo mundo. Nesse ponto aqui eu também não vou agradar, então não adianta. Então, sabe, às vezes eu respondo: pô, valeu, obrigado pelo feedback. Porque você não tem muito, né? Eu não vou discutir: ah, pô, não gosta do meu sotaque, sai do meu canal, seu idiota. Porque não faz sentido isso, né? Cara, a pessoa, ela acompanha se ela quiser. E outras coisas, as pessoas falam assim: ah, você falou do ponto tal muito rápido, passou muito rápido. Aí eu vou e falo: não, vê se te ajuda. Aí dou um link pro artigo lá no meu site. Isso eu canso de fazer. Pô, mas é assim, direto. Pô, você falou muito rápido da parte tal. Pô, vê se te ajuda, toma um link do artigo. A pessoa vai ler o artigo e volta. Cara, valeu, show de bola, me ajudou. Então assim, estar preparado realmente, não tem jeito. E uma coisa que só pra completar, em algum momento alguém tava falando, eu acabei não conseguindo pegar o gancho. Quando você pede pra alguém concordar, quando você posta um pedido de opinião e 100 pessoas concordam com você, vamos supor, você tem que lembrar que tem 900 pessoas caladas, 1000 pessoas caladas que não concordam com você. E o contrário também. Se tem ali 100 pessoas que não concordam com você, tem várias pessoas que estão ali, estão caladas e que concordam com você. Então você nunca vai saber qual é a estatística real, né? Não adianta você ler 100 comentários e falar assim: todo mundo gosta de mim porque 100% das pessoas comentaram que amaram. Cara, isso não existe. Vão ter outras milhões que não gostam. E o contrário também. Então assim, tem que saber lidar e tem que ter aquela consciência de que aquilo que tá ali não representa a realidade nem a sua nem das pessoas, cara. Ali é um grupo de pessoas falando, quem quer falar tá ali se manifestando, mas não representa não representa nem positivo nem negativamente, né? Exatamente. Porque eu acho que assim, às vezes as pessoas ficam horrorizadas com alguns comentários, sei lá, sobre política, independente do seu ponto, ou sobre várias coisas no nosso mundo, e eu penso assim, cara, se você ficou horrorizado com quem comenta, imagina os que só pensam. Na internet o problema também, eu acho que a questão da crítica é foda. Tem gente que até curte crítica, né? Porque na internet tu ganha com page view, tu ganha com visualização de vídeo, né? Então daqui a pouco tu recebeu uma crítica negativa, tu fez um trabalho cagado de merda, mas porque o trabalho é muito ruim, realmente as pessoas estão lá acessando aquilo, mas tu tá ganhando dinheiro, né? E aí tem gente que não se importa. Ah, eu tô ganhando dinheiro, estão falando mal, falando bem, falem de mim, né? É ganhar a qualquer custo, né? Sem se preocupar com a repercussão. Não repercussão, né? Mas com o que isso pode gerar no futuro, né? Eu acho que isso é um problema, cara. Um problema é que as pessoas... Você vê aos baldes aí na internet isso. A pessoa não se preocupa com a qualidade, assim, com a quantidade, né? Então, se tem 1000 pessoas falando de mim, não importa se é mal ou bem, o importa é que eu me projetei e eu agora tô com condições de ganhar muito dinheiro com isso. E aí, depois, né? Como é que fica a sua imagem, né? Enfim, é complicado. É complicado. O temazinho, hein, Henrique? Brilhou. Outro ponto que eu acho interessante é aquela questão que eu comentei no começo, né? Sobre a crítica. Ela não necessariamente, a palavra crítica representa algo negativo, né? Ela pode ser positiva ou negativa. É só uma avaliação sobre algo. Se a pessoa escreve qualquer coisa... A gente tá focando muito também em feedback via internet, né? Sobre postei em um grupo, postei em algum lugar, recebi um e-mail. Então, a gente não tem o olho no olho e o tom de voz. Às vezes a gente não tem uma voz pelo telefone, a gente não sabe o contexto daquela pessoa. Da onde veio aquilo. A gente só recebe aquilo lá formatado. E aí se a pessoa, tipo, sei lá, por exemplo, isso é uma coisa que pessoas mais velhas fazem sempre, que é esquecer o caps lock ligado, né? Então se a pessoa escreveu qualquer coisa e foi uma crítica construtiva, algo poderado, mas a pessoa escreveu em caixa alta, cara, pronto, já virou um cara agressivo, né? Então, mas acho que assim, a gente acaba interpretando tons de voz que às vezes não existe, né? Então, você manda um e-mail e às vezes você faz um comentário que não foi pesado. Isso aconteceu hoje aqui. A Nini, a gente estava aqui e ela mandou um e-mail para uma associação de turismo aí, que ela resolveu não participar, e aí ela falou, eu não vou participar por causa disso, e numa boa. Aí a pessoa falou, você não precisava ser tão agressivo. Nossa. Cara, tipo, foi um e-mail, como você consegue medir agressividade? Tá bom, você escreveu um monte de porra no e-mail,
beleza, você pode até achar que foi agressivo, mas, cara, você não tem... às vezes só uma mensagem, a pessoa já tá ouvindo com outra voz, porque ela teve um dia que não foi tão bom, ela, sabe, naquele momento ela não consegue enxergar aquilo. Então, cara, crítica é uma coisa complicada dos dois lados. Acho que quem tá querendo falar pra ajudar, às vezes é mal interpretado. Quem tá falando pra atacar, puta, cara, você tem que se reavaliar, cara. Você perder seu tempo e tá na internet pra atacar alguém, cara, tipo... Eu sei que tem grupos que se juntam pra ir pra páginas pra fazer isso, tipo ataques assim, vamos lá, escolhe um alvo e vão, assim. Que pra mim também é uma coisa desprezível, né? Não. Sim, então é por isso que a gente volta pro seu ponto, né? É por isso que a gente volta pro seu ponto, né? Tipo, cuidado pra quem você pede opinião, né? Aonde você pede sua opinião. Mas vamos tentar mudar um pouco a ótica da nossa conversa. A gente tá falando muito sobre receber, sobre lidar com crítica, mas vamos falar que abrir o coraçãozinho. Eu sou um cara crítico também com o trabalho dos outros. Eu sou bem crítico, assim como eu sou com o meu trabalho, eu olho o trabalho dos outros e vejo, isso é legal, isso não é. Mas eu não necessariamente exponho a minha opinião publicamente. Mas aqui na minha cabecinha eu tô julgando, obviamente. Quando eu era mais novo, no início da faculdade, as pessoas me pediam uma opinião sobre um trabalho, eu realmente passava aquela lauda. Eu faria isso, faria aquilo outro, mudaria a cor aqui, bababá. Falava, faria uma lauda, assim, explicando como eu faria aquele projeto. Hoje em dia, me pede uma opinião, olha só, não sei o que, eu dou uma passada de olho rápida e digo, não, tá legal, tá bacana, é isso aí, não sei o que. Só se é uma coisa que eu realmente acho que, olha, aqui tem um problema grande, porque na hora que eu vi isso aqui, me remeteu a uma coisa que não tem nada a ver, sabe? Sei lá, tu me mandou uma marca de uma loja de suco e me remeteu a cemitério. Não, tem um problema o trabalho do cara aqui, eu vou falar isso pra ele. Hoje em dia eu sou um cara mais neutro, eu acho, digamos assim, em relação à crítica. Eu só dou opinião no trabalho de uma pessoa se ela realmente pede ou se realmente tem uma coisa muito gritante ali, né? Se o Walter chega pra mim... E você vai falar diretamente pra ela. Né? E se tu chegar assim pra mim, o Walter chegou pra mim assim, Henrique, cara, por favor, tira 1 hora do teu dia e olha esse projeto pra mim, eu preciso muito da tua opinião. Ok, eu vou encarar isso de uma maneira mais séria, ele tá realmente precisando de um feedback concreto, né? Mas já manda um orçamento, né? 1 hora de trabalho é X aí, Walter, depois de... Exigir 1 hora de trabalho é sacanagem. Não, mas o que eu quero... Mas te pedir opinião eu peço direto. Mas não, mas... Agora já é consultoria. Já tô até preocupado. Mas e aí que tá? O cara já não tá me dando a opinião dele, ó. O cara tá, ó... mas é Porque realmente... pra me dar ele vai ter pra... Não, como é que é pra vocês? Alguém pediu opinião pra vocês hoje, vocês realmente dão uma opinião de tudo que vocês realmente estão pensando sobre o trabalho ou vocês só dão aquele incentivo? Não, vai em frente, é isso aí. Como é que é? Eu já fui muito escroto nisso, cara. Eu já tive uma fase... Eu falei isso no outro podcast, né? Que eu tive uma fase que eu era muito chato, assim, eu tava começando a perder amigos. Mas não porque eu era, tipo, um cara, tipo, o crítico de internet, só que ao vivo. Mas a pessoa me dava uma opinião, eu pegava na raiz da parada, assim. E nem necessariamente eu era bem visto. E isso por milhões de maneiras, milhões de motivos, porque às vezes eu tava mais desencorajando a pessoa do que realmente contribuindo, né? Eu tenho... E isso, eu sempre fui na melhor das intenções, né? Sempre foi, tipo, querendo ajudar. Só que às vezes você tem que pensar até que ponto o que você tá fazendo tá prejudicando alguém, né? Então, isso assim, cara, isso é um exercício diário. Eu acho que qualquer pessoa que tem... Mas se tu puder dar mais detalhes, assim, tipo, tu acha que tu era grosseiro na hora de passar o feedback? Não, porque eu acho que se tu eu simplesmente dá a tua opinião falando, como é que eu vou dizer, sem rodeios, o que tem que fazer, eu acho que não tem nada errado, cara. Se a pessoa pediu a tua opinião, tu deu a tua opinião, não tem porque tu perder um amigo por causa disso. Eu nunca perdi amigos, mas, tipo, você percebe que, tipo, eu trabalhei muito com música, né? Eu trabalho muito com música. Então eu tinha um amigo que tinha uma banda e vira e mexe eu tava ajudando a banda dele. Aí fiz encarte pra ele, tava dando força, ajudando em várias coisas. E, cara, às vezes eles faziam umas coisas que eu falava assim, cara, por que vocês estão fazendo isso desse jeito, fazendo aquilo? E, sabe, tipo, eu era muito assim, tentando muito que o negócio desse certo, porque era o sonho do cara, e eu falava assim, pô, vamos pra cima disso. E às vezes, cara, você acaba mais prejudicando do que ajudando, sendo crítico, assim, cara. Às vezes a parada tem que crescer orgânica. Às vezes a gente quer poupar pessoas de erros, cara, que às vezes não são erros tão, assim, cara, que vai destruir uma pessoa. É que nem, sei lá, eu posso ter considerações sobre o design novo do aparelho elétrico. Opa, eu não lido bem com crítica. É só um exemplo. Tá, mas eu gostei bastante. Mas se eu tivesse algo construtivo, realmente, eu posso chegar pra você, que eu tenho essa liberdade de falar isso pra você. Falar, pô, Henrique, aquilo lá, que nem eu já falei sobre várias coisas com você, sobre ideias e tal. Você escuta o que você quiser e pronto. Mas só que eu não posso chegar pra você e falar assim, pô, Henrique, tira esse negócio do ar, cara. Que isso, cara? Não, pensa melhor. Vamos fazer isso melhor.
Entendeu? Ou então eu chegar depois do negócio lançado, divulgado e tal, e falar, puta, Henrique, mas isso aqui não ficou legal. Eu acho que tem que ter um certo ponderamento entre aonde você está ajudando e onde você está atrapalhando. Eu aprendi a ter isso, até hoje eu estou ainda sempre me reavaliando, porque como a gente trabalha com uma coisa que é percepção. Tudo ao nosso redor, cara, a gente tem um olhar crítico, porque isso influencia no consumidor, nos nossos clientes, influencia tudo, cara. É impossível. Eu duvido que o Walter, ele entre num restaurante e ele não avalie o cardápio, o design do cardápio. Quem não? Cara, você recebe, sei lá, cara, desde a coisa mais básica, isso eu vou ficar um pouco no design disso, tá? Mas o cara que recebe um cartão e não passa aquela passada de mão, assim, pra sentir o material. Cara, é tique nervoso, o que for, cara, mas é você avaliando, é você pensando o tempo todo. E aí daquilo não te agradar, aí você começa a pensar, e vai falando. E isso é um exercício que a gente faz, o que é bom, só que a gente não precisa vomitar nas pessoas isso. Uma coisa é o Walter passar o projeto dele, e o cara dar uma olhada, e eu entrar em contato com aquele projeto. Eu não sei quem é o cliente, sabe? Eu não sei qual que é o briefing que esse cliente realmente passou pro Walter. Então, a nossa crítica sempre vai ser limitada. Só quem vai ter o overview correto é o cara que tá na situação, né? Vai lá, Valtinho. Eu acho que assim, a crítica, ela é uma grande responsabilidade. Então, contanto que você tem que sempre escolher a forma como você vai responder a fazer a sua crítica, principalmente se a pessoa for uma amiga sua, né? E a pessoa tá te pedindo opinião. Então, eu acho que eu consegui escolher boas maneiras eu consigo escolher na hora uma forma de responder que eu vou dar as dicas que eu quero dar pra pessoa e eu não vou agredir ou não vou desestimular aquela pessoa de alguma forma. Eu posso citar um exemplo de hoje, cara, porque a partir do momento que a pessoa te pediu uma opinião, ela já tá considerando que você pode ajudar ela. Então, hoje um camarada meu aqui chegou pra mim e falou: você acha que essa marca tá dando boa leitura? Cara, eu fui sincero com o cara. Se eu falar que sim, eu tô atrapalhando o cara, entendeu? Se eu falar que sim, eu vou estar mentindo e o cara vai desenvolver um projeto com problema de leitura. E eu falei, cara, não tá dando uma boa leitura, mas acho que dá pra você desenvolver mais, tá no caminho, não sei o que. E lógico, o cara vai ter que pedir mais opiniões, né? Até que ele chegue a um consenso. E da mesma forma, quando eu peço uma opinião a alguém, às vezes a pessoa vai enxergar um probleminha ou outro, mesmo que ela não tenha o briefing completo, apesar das minhas apresentações, elas vão quase com o briefing todo do projeto ali, né? Mas a pessoa, ela tem uma coisa ou outra às vezes pra falar, assim como eu tive. O Henrique, quando eu tava desenvolvendo lá o Freelancer Full Folio, ele chegou pra mim e falou: pô, Walter, tá em fase de teste aqui, vou lançar semana que vem, o que tu acha? Pô, eu comecei a caçar problema, entendeu? Eu olhei de primeira e falei, tá lindo, mas aí eu comecei a buscar problemas pra passar pra ele antes dele lançar, e eu encontrei um errinho aqui, isso aqui pra mim eu clico, não acontece, e essas coisas, eu fui no intuito de ajudar, não fui no intuito de atrapalhar, né? Então é uma grande responsabilidade, e eu percebi isso mais ainda agora, quando eu fui banca do projeto final, dos alunos do Unigran Rio. Cara, eu poderia reprovar um aluno ali, né? Ou poderia participar de uma reprovação, a sorte é que não teve ninguém reprovado, mas cara, é uma responsabilidade do caramba, você tem que saber falar, fazer a crítica àquele aluno de forma que ele interprete aquilo como algo positivo para ele, né? Não importa se é positivo pro projeto ou não, mas é positivo para ele aquela crítica. Isso é um papel difícil pra caramba. E se o aluno é perfeccionista, ele vai entrar em depressão daí. Criticou ele. Não aconteceu, foi super natural. Tudo bem que todo mundo passou, né? Não teve um reprovado ali, mas enfim, acho que o pessoal lidou bem, porque teve crítica. Mesmo as pessoas passando, a gente foi e falou, teve esse probleminha aqui, que não é algo que deprecia ou impeça o projeto de ser realizado, né, e tal, mas tem um problema tal, e claro, os problemas enxergados pela ótica de quem estava avaliando também, né, então tudo tem que ser levado em consideração. Só não é criticado quem não faz nada, né, cara? Eu já fui banco uma vez também, da faculdade aqui, que eu formei no UniBH, e o trabalho dos meninos era fazer um calendário. Assim, um calendário tinha que ser diferente e tal. E aí um pessoal montou um calendário que parecia uma escultura. O calendário era maravilhoso. Ele era todo de acrílico. Ele parecia mais uma escultura do que necessariamente um calendário, sabe? E o outro grupo se propôs a fazer um calendário meio que Tetris, assim, com uma proposta mais funcional do que artística, sabe? E aí aprovei o projeto menor. Eu não aprovei, tipo, a escultura. Eu comentei isso, assim, que foi uma crítica que o pessoal ficou putaço comigo, sério, o pessoal ficou muito puto comigo. Eles falaram, mas o trabalho tá bonito, a gente fez em acrílico e blá blá blá. Eu falei, gente, mas necessariamente não quer dizer que o trabalho vai ser funcional. Se eu fosse comprar um calendário pra minha casa, eu jamais compraria um calendário desse. Era do tamanho de um frigobar, sabe? Caralho, então, assim, era um frigobar. Mas ele era muito bonito, assim. Ele parecia realmente uma peça de arte. Só que ele era difícil, que ele não era funcional. Aí você tinha que ver a data de
um lado, mês de outro. E aí, nessa faculdade, quando o Walter estava comentando que ele foi banco, eu pensei nisso também, do momento de como dar crítica. Quando as pessoas me pedem para avaliar portfólio no Amarelo, o pessoal às vezes pede para dar uma olhada, falar o que eu acho. Bom, eu falo na tora, eu falo, olha, eu acho que esse projeto não precisa estar no seu portfólio. Esse projeto, ele fez uma marca que é bacana e tal, desenvolve mais só ele, te avisando, sabe? vai ter um monte de gente mandando o portfólio para te analisar agora. Danado, Já manda, né? Eu também, Pro cara. Valtinho, É diário também. isso. Pro Valtinho vai ter. Pô, é diário. Eu não consigo responder todo mundo, infelizmente. Não consigo, mas a gente vai estar tentando, gente. Pode estar mandando. Só que assim, é uma crítica, é pra tentar melhorar, sabe? Nem o Vini comentou também que antes ele perdeu amigos. Eu com certeza perdi amigos. Ou deixei de fazer amigos. Eu não cheguei a perder, mas foi quase, bateu na trave. Eu perdi a possibilidade de fazer bons amigos pela maneira que eu criticava. E aí eu comecei a praticar empatia, né, gente? Que precisa ser a palavra de 2017. Empatia, tá? Vamos todos anotar, colar na testa pra olhar no espelho e lembrar todos os dias. Eu falei, velho, se fosse eu não queria ter um feedback desse. Então deixa eu melhorar a maneira que eu tô aqui conversando com a galera, sabe? Você falou de artista e quase artista, eu lembrei daquele ponto que você falou que, poxa, imagina se o artista tivesse que refazer. E eu pensei, cara, mas na verdade, artistas também agem sob demanda, né? Sob demanda. Então, imagina lá o Napoleão pedindo pra pintar um quadro dele, o cara vai lá, fica 5 meses pintando o quadro, entrega, o Napoleão fala, fiquei muito baixinho, quero ver o mais alto. Velho, eu tenho certeza que o Napoleão pediu alteração. Certeza, filho da puta. Coloca minha mão mais aqui, aumenta o meu queixo, tô muito gordo, tô muito baixo, filho da puta. Mas os artistas, eles tinham comportamentos muito próximos ao do freelancer, né? Que nem tinham várias histórias do Leonardo da Vinci que ele não completava os trampos dele. Chegava lá, fechava, pegava a entrada de pagamento e tal, e ia enrolando. Então ele tinha várias obras meio que inacabadas, assim, que ele ia dando uma enrolada. É loucura, né? É loucura. A gente trabalha com isso, gente. Aceita que dói menos. É essa a verdade. Tem que saber dar o peso da crítica, né? Tipo, quem é? É aquilo que a gente já falou, acabei de lembrar. Que eu li aqui no meu roteiro que eu desenvolvi durante a parada. Mas é isso, saber avaliar quem tá fazendo a crítica também, né? Isso é importante. A gente até pode dar uma pincelada melhor nisso. Não é saber dar o peso à crítica que está sendo dada. E não é porque também a pessoa tem lá 1 milhão de inscritos no Behance ou no YouTube que ela tem, né, que a crítica dela vai ser melhor ou pior. Mas quando é importante você saber pelo menos... O que é o peso? Não, é exatamente isso. Sim, você tem que avaliar. Tipo, esse cara, o cara tá me dando uma opinião sobre o design de algo. Esse cara é designer? Começa por aí. Uhum. Então você tem os pontos, né? Esse cara é designer? Sim, ele é designer. Ele é um cara que tem um bom trabalho? Sim, ele tem um bom trabalho. Ele tem pessoas que admiram o trabalho dele, as pessoas, não só eu, mas muitas pessoas têm uma admiração? Sim, então tá. Então aqui eu tô dando um peso. Agora, esse cara falou algo com que eu concorde? Ele me ajudou em alguma coisa? Sabe? Você tem que... Tudo é pesado, não é só porque o cara tem visibilidade, ou é designer, ou é maior que você, que ele vai ser sempre coerente, né? Porque aí você vem a pessoa, por mais que ele seja isso, tem a pessoa por trás daquele profissional. E se a pessoa for um idiota, ela for um imbecil, ela vai falar coisas incoerentes, né? Ela pode falar coisas incoerentes. Você tá sempre pesando tudo, né, cara? Você tem que não é fazer as cegas, obedecer uma crítica ou se chatear com uma crítica só porque ela foi feita, né? Acho que a galera sempre tem que, evitando o efeito manada, né? Desenvolve o seu próprio senso crítico, né? Faz sentido isso que a pessoa tá dizendo? Pergunta pra si mesmo, né? E eu acho que quando bater aquela coisa assim, poxa, olha só, né? O pessoal tá falando muito mal dessa coisa. Pega o seu trabalho, leva pra sua mãe. Mãe sempre adora elogia, não tem erro. Tu pode sair dali com, poxa, filho, eu queria até elogiar, mas eu não entendi nada. Você acabou de me mostrar. Que merda, hein? Queria até dizer que tá bonito, mas... Infelizmente eu não entendo o seu trabalho. Então tá, gente. A gente já tá andando em círculos, né? Acho que era isso. Era Wilson. Quem esse tal de Wilson? É Wilson. Wilson. A melhor piada. Achei piada de velho. Não queria falar, não, mas achei velho. Achei um tio fazendo piada. É o tio do pavê. Pavê pra comer. Tá criticando muito, tá. Já estamos nos encaminhando para o final do programa. Mas antes da rodada final, a gente vai ouvir o TED da Dani. Fala, Dani Lima.
Olá, pessoal do Aparelho Elétrico, aqui é a Dani Lima e eu tenho uma sugestão de TED Talk para vocês que pode ajudar a lidar melhor com as críticas. O link o Henrique deixa aí na descrição do podcast para vocês. O nome do talk é Por que achamos que estamos certos, mesmo quando estamos errados? Julia Garlef, que é a palestrante, começa falando sobre duas funções distintas dentro de um exército. A primeira é do soldado, que defende uma bandeira sem questionar. A segunda é do batedor, que tem a função de entender a situação, analisar o terreno, descobrir possíveis obstáculos. É claro que num exército essas duas funções são igualmente importantes, mas a gente também pode entender esses papéis como duas formas de ver o mundo. Daí ela conta um caso que ficou conhecido como a degradação de Dreyfus. Esse foi um grande escândalo na França do século XIX, e é interessante ouvir a história para entender a diferença que a mentalidade de batedor pode fazer. Mas o que tudo isso tem a ver com críticas ao nosso trabalho? Bom, eu acho interessante pensar se você tem alimentado uma mentalidade de soldado ou de batedor. Quando você se sente atacado, você se enfia nas trincheiras, se defende, procura destruir o inimigo, ou você decide sair para analisar a situação e tentar aprender alguma coisa nova. Lidar com críticas não é nada fácil. Na verdade, ser imune às críticas eu acho que é impossível. Mas alimentando uma mentalidade de batedor, se a gente se mantém curioso, se mantém sempre disposto a aprender mais sobre a nossa realidade ou sobre nós mesmos, eu acho que essa é uma ótima forma de usar as críticas para construir uma coisa nova, ao invés de destruir. É isso, espero que curtam. E para falar comigo, basta acessar danilima.com.br, lá tem todos os meus links para as redes sociais. Beijos e até a próxima. Então tá, Dani, muito obrigado. Essa foi a participação da Dani Lima. E então, rodada final agora. Vou começar com a Thalita Lefer. E aí, Tatá, tu quer falar mais alguma coisa sobre as críticas? Quer deixar teus links? Abre o coração. Abre o coração, Thalita. Bom, música de fundo triste, por favor. Tu sempre quer me complicar, pô. Você pedir trilha. Dá um trabalho do caralho fazer sem botar trilha. Ela já chega aqui e pede trilha ainda. Vou pedir trilha. Pra pedir trilha, todo mundo pede trilha, gente. Agora, quando esse podcast sair, todo mundo vai pedir a próxima trilha do podcast. Cara, então... Crítica não é fácil, nunca vai ser agradável. Aprenda a separar críticas construtivas de críticas negativas. Tem as pessoas, eu acho que isso pode ser legal, assim, para você manter um contato mais próximo, que você sabe que vai te dar um feedback justo, que não vai minar o seu trabalho, mas vai acrescentar. Sabe, que nem a gente faz assim, a gente faz entre nós, eu faço com alguns amigos aqui de Belo Horizonte também, porque eu acredito na visão profissional deles. Cara, e paciência. Paciência porque a gente sabe que muita coisa na nossa profissão depende muito de paciência, né? Então segura a onda, sobe as calças, pega o café e vai. E, né, agradecer mais uma vez a participação. Henrique fofo. O de ansiedade, a gente tá aí já, tá? Se quiser gravar agora, assim, a gente já tá aí. Na vibe, já louca, já frenética. E pro pessoal acompanhar o Amarelo Criativo, que agora a gente voltou com conteúdo de verdade. Espero não parar mais. E que em janeiro tem muita coisa boa pra acontecer, então acessa amarelocriativo.com.br pra ficar sabendo de tudo. Enfim. Valtinho Matos. Vamos lá. Então, galera, eu termino dizendo o seguinte, cara. Eu posso não concordar com todas, mas eu aceito críticas, tá? Podem deixar suas críticas lá no meu site, waltermatos.com, Walter com W e Matos com 2 T's. Como é que eu falei semana passada, cara? Walter com Matos. Walter com Matos, é o que Walter com Matos e Matos com W e W com 2 T's. W com 2 T's. Eu enrolei no final, mas deu pra entender, né? Vinão, vai lá. Cara, eu acho que o maior aprendizado que a crítica traz, cara, é você justamente não pensar que ela é uma coisa ruim ou boa. Só absorver o que ela vem e interpretar, sabe? Não chegar e pegar aquilo e já, tipo, reagir. Cara, isso é um exercício diário. Eu acho que tudo que a gente fala aqui, não necessariamente a gente faz. Acho que isso é bom falar, cara. São coisas que que nem eu no caso, são coisas que eu tento aplicar na minha vida, mas não é todo dia que eu consigo. Não é toda vez que eu recebo uma crítica e falo, era só uma coisa que veio, vou avaliar. Mas eu acho que a gente reage muito a tudo. Então, o cara manda um e-mail pra gente com um comentário, o que for que aconteça, cara, a gente reage àquilo muito instantaneamente, muito rápido, até pela ansiedade, né? A gente quer responder, a gente quer devolver, quer debater. Então, cara, dê tempo pra aquilo digerir, sendo bom ou ruim, né? E até cuidado com as críticas muito boas, né, cara? Porque você acaba ficando muito cego, né? Tipo, muito elogio também, né? Muito. Isso vai te cegando. Uhum. E que prevaleça o respeito, né, cara? Prevaleça o respeito no final de tudo, né? Cara, também é isso que a gente comentou também. Não seja as pessoas que só dão uma opinião porque você poderia dar a sua opinião. Sabe? Pensa se a sua opinião realmente vai agregar algo aqui, positivo ou negativamente, mas pensar antes de falar. Vou falar lá o que eu penso sobre esse assunto. Sabe? Pra quê? Entendeu? Às vezes você tá só cagando na internet, assim, desculpa o termo, mas cagando a internet toda e sujando mais do que ela já tá, né?
Às vezes a gente não precisa de mais um comentário falando um monte de besteira por aí. E às vezes às vezes a pessoa até tem algo construtivo, legal a falar, mas não necessariamente todo mundo precisa saber a sua opinião. Verdade. E a paródia de final de ano, cara? Vai sair ou não vai? Isso não estava combinado. Isso não estava combinado. Não me venha com essa. Tô brincando, cara. E aí, finalizou? Era isso, Vini? Era isso, cara. Acho que é isso aí. E acho que essa trilogia aí que pode chegar à ansiedade aí são ótimos para esse começo de ano. Independente de quando sair esse programa. Cara, isso é ótimo pro começo de ano. Você reavaliar essas coisas, né? Porque a gente tem essa coisa do ano novo, vamos repensar tudo, né? E é isso, cara. Reavaliar semanalmente, né? Ou a cada episódio do Aparelho Elétrico. Muito bom, muito bom. Valeu, Vini. E assim, então foi o episódio número 19 do podcast do Aparelho Elétrico. Espero que você tenha curtido, que nosso papo aqui tenha te ajudado a refletir a respeito de como você tem lidado com as críticas. E esse papo continua nos comentários no post lá no blog do Aparelho Elétrico. Comenta lá e vamos levar esse assunto adiante. E por favor, se você gostou desse podcast, faça aquele mesh, aquela coisa, né? Curta, compartilhe o post nas suas redes sociais e também faz aquele esqueminha que vai lá no iTunes e avalie a gente com 5 estrelas, que isso é bem importante para trazer mais ouvintes pro podcast. Quem sabe assim a gente consiga fazer ele semanalmente. E se você está pensando em reformular o seu site, você precisa conhecer o Freelancer Fullfolio. O Freelancer Fullfolio é um tema premium para WordPress. Ele é moderno para impressionar os seus clientes e simples para você mesmo poder atualizar. Ou seja, o site que você precisa na medida. E ainda conta com o suporte desse cara que vos fala aqui, o Henricão, o amigo do Wilson. E confere lá, né? Não posso esquecer, né? freelancerfullfolio.com, que é o endereço principal, você tem que ir lá, que isso também ajuda a gente a manter esse blog rodando aqui. Um ótimo 2017 para todo mundo. Grande abraço! Era o Wilson. Então tá, vamos embora então. Tem alguém gritando? Foi aqui isso? Alguém gritou. Foi. Bora gravar. Vamos lá, vamos gravar. Eu sou uma pessoa que adora elogios. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Nossa, peraí. Ai, meu Deus. Nossa, o que houve? Bem aí, gente. Tá bem, Tata? Cachorro? Pronto, deu? É. O que houve? É porque a menina que mora comigo chegou aqui em casa, aí o meu cachorro desesperou. Sorry. Sorry é o nome do cachorro. É. O Walter é Matos e o Vini é Campos. Que horrível. Com 2 N's. Essa ficou pior, hein? Nossa, alô? É Oi? o último podcast do ano, cara, né? Caraca, tá, beleza.